Eu quero estudar com vocês no livro de Isaías, vai ser o nosso ponto de partida. Isaías capítulo 1, no versículo 19, aqui tem uma mensagem que sempre tocou muito em meu coração. Muitas pessoas às vezes lê essa passagem, só que ela lê tão depressa ou tão rápido ou sem olhar com um olhar mais minucioso e ela perde alguns detalhes aqui de ensinamento incrível que Deus tem para nós. Então nós vamos analisar juntos aqui agora. Isaías capítulo 1, versículo de número 19. A Bíblia diz o seguinte, olha, começa dizendo assim: se quiserdes e ouvirdes, comereis do bem desta terra. A Bíblia já nos ensina que o Senhor Jesus, ele veio a este mundo para nos dar vida e vida em abundância. Essa é a plena vontade de Deus para a minha vida, para a sua vida, para a vida de todos aqueles que servem a Ele. É viver uma vida de abundância. Que vida de abundância é essa, pastor? É não ter falta de nada. É você ter a bênção de Deus no seu casamento, é você ter a bênção de Deus no seu trabalho, é você ter a bênção de Deus na criação dos seus filhos, né? Em todas as áreas da sua vida. Isso é diferente de enfrentar lutas, né? Porque muitas pessoas falam, bom, então se Ele veio para me dar o melhor dessa terra, então vou deixar de ter lutas? Não, a luta faz parte da vida, né? Hora ou outra, nós encontramos certas dificuldades, passamos por certas situações. Eu vou colocar as situações difíceis como uma escola da vida, que nós vamos aprendendo. Ali nós vamos tendo experiências com Deus, né? Em que momento mais precioso para ter uma experiência com Deus, se não no momento de luta, no momento de adversidade, no momento, muitas vezes, que nós vemos que ali não tem a possibilidade humana e é ali que a possibilidade divina, ela vai entrar em ação operando um milagre. Então, realmente é nos momentos de lutas que nós passamos, mas em cada momento de luta, nós temos a palavra de Deus que nos dirige para obtermos a vitória sobre aquela situação. Então, nós precisamos sempre estar atentos à palavra, sempre estar atentos ali às Escrituras Sagradas e o que ela fala conosco. Então, Ele veio para trazer vida e vida com abundância, mas olha o que a Bíblia fala aqui para nós. Então, ó, se quiserdes e ouvirdes. Então, nós temos um porém aqui. Para que eu possa desfrutar dessa vida abundante, eu tenho que querer, eu tenho que ouvir, né? Aí eu vou participar do melhor dessa terra. Aí muitas pessoas falam assim, pastora, mas eu quero, né? Agora, esse querer que a Bíblia fala aqui, quando nós vamos buscar ele no original hebraico, onde está escrito o verbo em hebraico, esse querer não é simplesmente um querer de falar, de palavras, né? Ah, eu quero. Se eu perguntar para alguém na rua agora, olha, você quer uma casa? Do nada, o que a pessoa vai dizer para mim? Eu quero, é lógico. Você quer um carro? Claro, eu quero um carro. Mas não é esse querer simplesmente de palavras. Esse querer é empregar esforço para obter. Ou seja, é fazer algo para que se possa alcançar aquilo. Então, esse quiser é empregar esforço para obter. Então, o que Deus está falando conosco? Ó, se você empregar esforço para obter, como é que eu obtenho as bênçãos de Deus na minha vida? É através do conhecimento de Cristo, aquilo que Ele fez por mim na cruz, quais são os meus direitos, qual a minha vocação em Cristo Jesus. Então, para ter o conhecimento, eu tenho que empregar esforço para obter o conhecimento. Então, é isso que ele está dizendo para nós. Então, troque essa palavra aqui, ó, se quiserdes, por empregar esforço para obter, tá? É isso que a palavra se quiserdes está querendo dizer. Quando eu emprego esforço para aprender de Deus, para ter o conhecimento das Escrituras, aí vem o segundo passo, e ouvirdes. Ou seja, não basta somente conhecer, eu tenho que praticar. Então, eu ouço o que a palavra está dizendo e eu coloco aquela palavra em prática na minha vida, né? A palavra de Deus é para ser praticada, não é somente para ser ouvida, né? De que vale você ouvir a palavra e não ser praticante dela, né? Como a gente sempre prega aqui no programa SOS da Fé. Então, eu tenho que ouvir e eu tenho que praticar, porque a nossa bênção, ela está na prática da palavra, no conhecer e no praticar. Satanás, ele conhece a palavra, mas ele não pratica a palavra. Então, muitas pessoas podem dizer, ah, pastor, eu conheço as Escrituras, mas você tem praticado? Porque conhecer até Satanás conhece, e ele conhece muitas vezes melhor do que muitos cristãos. Ele conhece de frente a verso da palavra. E nós? Então, nós temos que ser conhecedores, praticantes da palavra do nosso Deus. Então, olha o que ele diz aqui, ó. Se quiserdes, ou seja, aprendemos que quiser é empregar esforço para obter, não é ficar sentado esperando que algo venha cair do céu, ou que alguém venha presentear, ou que alguém venha dar. Não, é você empregar esforço para obter aquilo. Então, se quiserdes, e o que? Ouvirdes. Olha só.
colocar as palavras no coração e no primeiro momento que puder, coloque ela em prática. O que vai acontecer? Ele diz: comereis o bem desta terra. Então, quando nós ouvimos a Deus, praticando a sua palavra, nós vamos desfrutar do melhor desta terra. É o que aconteceu, a gente pode ver isso na vida de vários homens e mulheres de Deus, que nós temos como testemunhos na Bíblia Sagrada. Por exemplo, vamos falar do caso de Davi. Aqui no Salmo de número 57, até o tema do Salmo 157, diz assim, ó: Davi acha socorro contra seus inimigos e louva a Deus. E aí nós podemos entender por que Davi sempre achava socorro de Deus quando os inimigos se levantavam contra ele. Porque Davi queria, Davi ouvia, e ele comia do melhor da terra. Ele empregava esforço para obter, buscando ao Senhor, buscando o conhecimento de Deus e ouvindo a Deus quando Deus o orientava. E ele colocava em prática as orientações que Deus dava a ele. E por conta disso, ele obtinha sempre vitória sobre os seus adversários. Aqui no Salmo 57, ele começa ali a sua oração dizendo para Deus o seguinte, ó: tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia de mim, porque a minha alma confia em ti. E à sombra das tuas asas me abrigo até que passem as calamidades. Então, calamidades são situações contrárias, né, que vêm muitas vezes subitamente, a pessoa não está esperando, e vem ali, ela surge como que do nada. Você já deve ter ouvido aquelas pessoas falar assim: nossa, estava tudo bem, de repente, não sei de onde que vem um problema contra mim, que olha, eu vou te falar. Aquele problema que parece que surge do nada. São calamidades, situações que acontecem da noite para o dia, do nada, você não está esperando. O que o salmista fazia? Olha o que ele fala. Ele pediu a misericórdia de Deus, porque a misericórdia de Deus, ela se renova para nós automaticamente a cada manhã, quando nós andamos na presença, andamos na palavra. Agora, olha atenção aqui, a observação, tá? É andar na palavra. Não adianta a pessoa estar fora de ser praticante da palavra e querer provar das misericórdias de Deus todo dia. Não é compatível. Então, para que eu possa provar das misericórdias de Deus sobre a minha vida, eu tenho que andar na palavra, na prática da palavra. Então, ele fala assim, olha, porque ele diz o quê? O quê? A minha alma confia em ti, e à sombra das tuas asas me abrigo. Esse abrigo de Deus que ele fazia era na palavra. Ele diz assim, até que passem as calamidades. Então, ele ficava guardando o quê? Vigiando o quê? A palavra, a revelação de Deus que Deus havia dado para ele, a mensagem do evangelho que Deus havia dado a ele, a palavra de Deus. Ele guardava ela no coração até que passassem as calamidades. Eu vou explicar mais ou menos para você entender. A pessoa está enferma, vem uma enfermidade, uma notícia de enfermidade contra ela. O que ela vai fazer? Se esconder no abrigo de Deus até que passe a calamidade. Qual é o abrigo de Deus para quem se encontra com uma enfermidade? Isaías 53, 4 e 5, que nós conhecemos bem. Pelas pisaduras de Cristo nós fomos sarados. Então o que eu vou fazer? Eu vou me abrigar nessa palavra. Jesus, a tua palavra diz que pelas tuas pisaduras eu estou sarado. Eu creio, eu tomo posse da minha bênção, eu vou andar por fé, não por vista, e você todos os dias, você fica abrigado ali, ó, naquela certeza, naquela convicção que a palavra deu a você, naquela revelação de Isaías 53, 4 e 5, que pelas pisaduras de Cristo nós fomos sarados. Então você faz dessa palavra o seu abrigo, enquanto a calamidade está passando, enquanto aquela situação parece estar presente. Eu creio que assim, dessa maneira, deu para você entender um pouquinho melhor o que é se abrigar nas asas, no esconderijo, no abrigo de Deus, né? E aí ele fala no 2 assim, ó: clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Então você vê que ele tem uma confiança tão plena que ele fala, eu vou clamar a Deus porque Deus por mim tudo executa. Agora, por que Deus tudo executava em favor ali de Davi? Porque Davi, ele tinha o coração disposto a obedecer ao Senhor. A gente vê isso lá no livro de Atos dos Apóstolos, quando a Bíblia menciona, e ela fala assim, achei a Davi, um homem segundo o meu coração, disposto a executar toda a minha vontade. Nós já falamos um pouquinho a respeito disso, né? Davi era um homem segundo o coração de Deus. Em qual sentido que ele era segundo o coração de Deus? Porque você se lembra quando Saul, ele foi levantado como rei sobre Israel? Não era a vontade de Deus ter um rei para Israel. Deus queria ser o próprio rei do povo. Mas como ali o povo de Israel começou a olhar os outros reinos vizinhos e viram que haviam reis, e eles começaram então a pedir, queremos também um rei, queremos um rei físico também. Então Deus permitiu
que Saul fosse levantado para ser rei de Israel, mas não era segundo o coração de Deus, não era a vontade de Deus levantar um rei para Israel. Não era a vontade de Deus que Saul ou qualquer outro rei viesse a reinar naquele momento sobre o povo dele. Ele queria ser o rei. Aí o que aconteceu? Deus permitiu, Saul entrou, fez o que fez, né? E aí agora então Deus levanta alguém para substituir Saul. Quem que Deus levantou? Davi. Agora sim, um homem segundo o meu coração. Ou seja, agora era a vontade de Deus levantar um rei para Israel. Agora era do coração de Deus essa vontade de colocar Davi à frente do povo dele, ali do povo de Israel, entende? Por isso que era segundo ali o coração de Deus. Então, foi a vontade do coração de Deus agora levantar um rei, e esse rei seria então Davi. Então, qual que era o ponto positivo, vamos falar assim, de Davi? Era um homem que estava disposto a executar a vontade de Deus. Aqui estava o segredo do coração de Davi. Então, achei a Davi, um homem segundo o meu coração, agora segundo a minha vontade de levantar um rei para Israel, e ele está disposto a executar toda a minha vontade. Então era alguém obediente à palavra. Olha que algo tremendo. O que Deus quer de nós, de mim, de você? Para a gente comer do melhor da terra, para que a gente possa experimentar o livramento de Deus, experimentar o poder de Deus na nossa vida? A obediência. O colocar em prática os ensinamentos que Ele nos tem dado. Um homem disposto a executar a vontade de Deus, a executar a palavra, o praticar a palavra. E é isso que Deus espera de mim e de você, sermos praticantes da palavra. Quando nós somos praticantes da palavra, você pode ter a certeza e a convicção no seu coração que a sua oração ela é ouvida por Deus, porque já não há mais impedimentos. Você não está no pecado, na prática do pecado. Você é conhecedor da palavra e você tem sido um praticante dela. Então não tem por que Deus não ouvir a sua oração. Então o salmista Davi, sabendo disso, olha a declaração linda. Agora com essa base você vai entender melhor. Então ele fala: clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Ele dos céus enviará o seu auxílio, os seus anjos, né? A palavra de Deus já nos ensina lá em Hebreus que os anjos de Deus são espíritos ministradores da parte de Deus, que ministram sobre a vida daqueles que hão de herdar a salvação. Então Davi era alguém que executava a vontade de Deus, era um praticante da palavra, que já estava marcado para a salvação, como nós que andamos na palavra, já estamos marcados para a salvação, temos o nosso nome escrito no livro da vida, e os anjos de Deus são quem? Os espíritos ministradores da parte de Deus, que ministram sobre a vida daqueles que hão de herdar a salvação. Deixa eu pedir até para a Júlia, procura esse versículo para nós, ele está lá no livro de Hebreus, é que eu estou com uma Bíblia nova aqui hoje, ela não está marcada. A minha antiga está toda marcada, mas a nova não está. E lê pra gente, Júlia, esse versículo aí que fala sobre a ministração dos anjos de Deus sobre a vida daqueles que hão de herdar a salvação. Então você percebe que ele fala sobre isso. Então ele fala, ó, ele dos céus enviará o seu auxílio, ou seja, os anjos para o ajudar, Deus envia, né? E fala assim, e me salvará do desprezo daqueles que procuravam devorar-me. Deus enviará a sua misericórdia e a sua verdade. Qual é a verdade de Deus? A palavra. A verdade, que é o poder de Deus em ação. Achou, Júlia, pra gente? Sim, senhora. A pastora está aqui em Hebreus, no capítulo 1, no versículo 14, que diz assim: os anjos não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação? Então, olha que algo interessante. Então, os anjos são espíritos ministradores da parte de Deus, não é? Não somos nós que clamamos aos anjos, não. Deus, quando nós clamamos a Deus, Deus envia os seus anjos para trabalhar em nosso favor. Tá vendo aqui? Para ministrar na vida daqueles que o que é, Júlia? Fala no finzinho aí que esse finzinho é importante. Sim, pastora. Aqueles que hão de herdar a salvação. Então não é na vida de todos, né, Júlia? Exatamente. É um grupo seleto, né, pastora? É um grupo seleto. É na vida daqueles que hão de herdar a salvação. É sobre a vida desses que os anjos de Deus ministram. Ministram para quê? Dá o livramento, né? Ministram para quê? Ministram a bênção de Deus, né? Ministram ali a cura, ministram ali toda a provisão que nós precisamos. Então são espíritos ministradores da parte de Deus, que ministram sobre a vida daqueles que hão de herdar a salvação. E ministrou sobre a vida aqui do salmista. E ele sabia, ele tinha essa convicção de espírito, essa convicção no coração. Isso é fé.
né? A fé é a certeza das coisas que se esperam, a prova das coisas que não se vê. Então ele tinha essa convicção. E aí ele fala assim: a minha alma está entre leões, e eu estou entre aqueles que estão abrasados, filhos do homens, cujos dentes são lanças e flechas e cuja língua é espada afiada. Então você percebe que ele estava passando aqui no momento de luta, né? Quando ele estava fugindo diante aqui de Saul, ele estava se escondendo na caverna porque o rei de Israel, que era Saul naquele momento, procurava matar a Davi. Então tinha ali um exército indo contra ele, procurando tirar a vida de Davi. Ele estava entre leões. O que significa leões, né? Quando você olha para um leão, você vê logo, você fala: meu Deus, misericórdia, né? Porque o leão, ele é muito, vamos dizer assim, ele é astuto, é inteligente, é predador, né? E ele vai para pegar a caça e devorar a caça. Então ele estava como, os inimigos estavam como leões, querendo devorar a Davi. E ele estava então clamando ali a misericórdia. Ele falou assim: ó, os leões estão com dentes como lanças e flechas, cuja língua é espada afiada, né? Difamando, né? Espada afiada, difamando ali a Davi. E diz mais, ó: ser exaltado, ó Deus, sobre o céu, seja a tua glória sobre toda a terra. Armaram uma rede aos meus passos, e a minha alma ficou abatida. Cavaram uma cova diante de mim, mas foram eles que caíram nela. Olha que interessante. Então, o que aconteceu no primeiro momento? Vamos ler o 6 de novo. Armaram uma rede aos meus passos. Então, os inimigos estavam tentando armar ciladas ali para o salmista, para pegar o salmista, né? Para acabarem com a vida ali do Davi. Mas o que ele disse? Armaram uma rede para os meus passos e a minha alma ficou o quê? Abatida, humanamente falando, né? Quando o problema vem, primeiro momento faz o que com a pessoa? Chega a bater, a pessoa leva aquele susto ou não, né? Sem hipocrisia, não é verdade? Quando vem aquela situação, né? Imagina ali o Davi sabendo que estava vindo contra ele o rei de Israel, que era Saul, junto com seu exército contra ele. Naquele momento a carne se abateu. Mas é o que o apóstolo Paulo sempre fala em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 8. Lê pra gente, Júlia. 2 Coríntios, capítulo 4, a partir do versículo 8. Olha o que o apóstolo Paulo, ele declarou. Aqui, pastora, o apóstolo Paulo diz: em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Vamos parar um pouquinho aí, ó. Em tudo nós somos atribulados. Mas não angustiados. Exatamente. Eu já preguei aqui algum tempo atrás que a palavra atribulado, ela vem da palavra tribulo, né? Que o tribulo era uma madeira, é uma espécie de um equipamento, era uma madeira que nas suas pontas tinha ferro, que era usada para malhar o trigo. Né? Então a palavra tribulação, ela vem de tribulum, né? Que é usado para malhar o trigo. Nós somos o trigo. E o trigo cresce junto com o joio. Então o que acontece? Quando o trigo ele é amassado, ele é separado o seu melhor. O joio morre, né? Quando é batido ele morre. Mas o trigo é separado, ele é refinado. Então em tudo nós somos atribulados. Somos macetados, Júlia. Nós somos amacetados. Aí está a diferença entre o que serve e o que não serve a Deus. Sim. Entre o trigo e o joio. Quando vem a tribulação, o joio morre, perece. Mas o trigo é refinado. A gente conhece, né, a árvore pelos frutos, né, pastora? Pelos Exatamente. Resultados. A gente pode ver a diferença entre aquele que serve e aquele que não serve, aquele que anda na verdade e aquele que despreza a verdade. A palavra é muito clara quando diz que aquele que despreza a palavra, esse morrerá. Ou seja, morrerá espiritualmente, assim como o salmista em dado momento declarou que a sua alma ficou abatida. A pessoa que não está firme na palavra, ela deixa se levar por esse momento e permanece, fica presa nesse momento, não encontra ali a saída. Aqueles que andam na verdade, pelo contrário, tem ali as bênçãos do Salmo 91, são aqueles que habitam. Tem pessoas que passeiam, né? A gente ouve muito isso, pessoas que passeiam pelo esconderijo do Altíssimo, pela palavra, mas tem aqueles que habitam. Esses que habitam são guardados. Esses que habitam têm resposta do Senhor, têm provisão do Senhor. A senhora leu em Isaías que nós devemos ouvir se quiserdes e ouvirdes. E lá em Deuteronômio 28 tem algo muito parecido também. Lá vai dizer no versículo 1: e será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que te ordeno hoje. E ali a gente vê uma lista de bênçãos de pessoas que servem a Deus. Pelo contrário, nesse mesmo capítulo, na parte final, a gente vê as pessoas que seguem pelo caminho de não guardar a palavra. E é um caminho de maldição. É um caminho que não tem a bênção de Deus. Você percebe
percebe que nem Deuteronômio, como você falou, né? É de guardar os mandamentos. É o que a gente está falando aqui, o de guardar a palavra, né, Júlia? Não adianta só a pessoa falar, eu conheço. O que adianta conhecer e não ser praticante? Exatamente, não ser aquele pastor. que guarda a palavra, aquele que guarda os mandamentos do Senhor, né? Sim. Aí que entra o que a gente falou de Isaías, se quiser aplicar esforço para obter. A escolha é sempre nossa, né, pastor? É sempre nossa, então vou aplicar um esforço para obter. Eu quero a bênção de Deus na minha vida, então o que eu vou fazer? Qual é o esforço que eu vou aplicar? Qual é realmente o meu querer? Então vou aplicar o esforço em conhecer para poder praticar a palavra. Exatamente. É nesse momento que a gente alcança a bênção. Se esforçar para entender. Muitas pessoas estão presas porque às vezes lê, mas não entendem, não tem a revelação da palavra, e tá aí a importância do Espírito Santo, a importância dos pastores te ajudando, da programação aqui do SOS da Fé, para você entender, porque a partir do momento em que você praticar a palavra, você vai trazer alegria ao coração do Senhor. É isso que diz na terceira epístola de João, no versículo 4, não tenho maior alegria do que essa, a de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Quer ser um filho que agrada o coração do Pai? Ande e pratique a verdade. Queira, né? Se empenhe, se esforce, porque você vai alegrar o coração de Deus. Exatamente, Júlia, que nós vamos orar agora, hein? Pegou seu copo com água? Então oremos em nome de Jesus. Querido Deus, nós estamos neste momento de fé diante da Tua presença. O Senhor que é o nosso socorro bem presente na hora da angústia, na hora de toda a tribulação. Não há o que temer, não há que deixar o nosso coração se abater pelas lutas, não, porque o Senhor tem o controle de tudo, meu Pai. Tudo está em Tuas mãos, ó Pai. E nós estamos agora unindo a nossa fé no nome de Jesus, e eu peço, poder de Deus, entre em ação agora nesta vida, na vida deste homem, desta mulher que está clamando, essa mãe que está clamando pelo seu filho que está entregue no mundo dos vícios. Muitas vezes é o vício, meu Pai, do álcool, o vício das drogas, ó Deus, outros vícios, mas poder de Deus, vem em ação agora, limpando completamente a mente, meu Pai, o coração deste familiar que estava entregue a esse vício. Talvez é o marido, talvez é a esposa, essa miséria que estava agindo dentro dessa casa, mas em o nome de Jesus agora nós nos levantamos para repreender todo espírito de miséria, espírito de escassez. Saia desta casa, saia desta empresa, das vendas desta pessoa, do negócio dela. Bata em retirada, é uma ordem em nome de Jesus. Saia desta família agora, espírito de depressão, de angústia, de tristezas, espírito de pânico, de crises de ansiedade que tem dominado esta pessoa, ou talvez o ente querido dela. Nós agora repreendemos, anulamos essa ação do mal sobre a vida desta pessoa, dizendo que tem que sair, que a mente dela agora, Pai, seja purificada pelo Teu poder, que o emocional dela agora, Pai, seja libertado pelo Teu poder que opera tudo e em todos. Eu digo a esse espírito de enfermidade, essa dor na coluna, essa artrite, artrose, osteoporose, tendinite, bursite, esse mal de Parkinson, esse Alzheimer, essa demência, esse mal-estar, meu Pai, pelo corpo que essa pessoa sente, essa fraqueza, meu Deus, essa tontura, talvez um problema cardíaco, talvez um problema, meu Pai, no estômago, como um refluxo, ou talvez uma gastrite, uma úlcera, ou até mesmo um câncer. Mas o que é o câncer, Pai, diante do Teu poder que está em operação? Não é nada. Então eu te peço agora, poder de Deus, vai arrancando todo o câncer, toda a enfermidade, meu Pai, essa febre, esse problema respiratório desta criança, meu Pai, essa asma, essa bronquite, essa pneumonia, essa tuberculose. Poder de Deus, entre em ação agora, eu te peço em nome de Jesus, purificando as vias respiratórias, o pulmão desta pessoa agora. E eu digo, toda enfermidade saia desta vida, solta este familiar, solta esta pessoa que nos vê agora no hospital, esta pessoa que está acamada, esta pessoa que se encontra numa lista de espera para uma cirurgia, que o médico diz que somente a cirurgia, meu Pai, que tem o poder ali de livrá-la, mas o Teu poder está acima, porque o Senhor é o médico dos médicos. E eu te peço, Pai, venha em favor deste homem, venha, poder de Deus, em favor desta mulher agora, curando o corpo dela, arrancando toda e qualquer enfermidade, meu Pai, da maior ao menor agora, seja qual for a enfermidade, ó Deus, que seja arrancada pelo Teu poder no nome de Jesus e que saia agora. Pai, eu te peço, vem com a Tua cura para este corpo.
desde o alto da cabeça à planta dos pés. Que o teu poder possa entrar agora, meu Pai, revertendo esse quadro, revertendo essa situação, transformando esta pessoa, abrindo portas, meu Pai, que estavam fechadas, trazendo restauração a esta casa, restauração a este casamento, meu Pai, restauração a essa comunhão entre pais e filhos, entre marido e mulher, ó Deus. Ah, meu Pai, eu clamo também por todas as pessoas que ligaram, que telefonaram, que enviaram mensagens, meu Deus, pedindo oração por um familiar, por ela mesma, por uma porta de emprego, ou pela saúde, meu Pai, ou por um familiar que está internado na UTI, que passou por uma cirurgia, que vai passar por uma cirurgia. E, Pai, nós colocamos todos esses pedidos de oração diante da Tua presença e pedimos que o Senhor venha responder à oração do teu povo, a oração da tua igreja. Venha, meu Pai, com as tuas misericórdias, ó Deus, eu te peço, a cada dia se renovando sobre cada vida, trazendo cura, trazendo operação de maravilhas, trazendo, Pai, transformação, restauração completa e total em o nome do Senhor Jesus. E, Pai, nós aproveitamos essa oportunidade para consagrar ao Senhor esse copo com água que nós seguramos em nossas mãos. É uma simples água, Pai, mas nós pedimos agora, venha pela fé, com teu poder, colocar sobre essa água, meu Pai, agora esse poder que cura, que salva, que liberta, um poder que transforma. Que essa água seja como um ponto de contato, onde a bênção do Senhor venha ser real na vida desta pessoa que fizer uso desta água, Pai. No nome de Jesus nós oramos e nós te agradecemos, porque sabemos que o Senhor ouve a nossa oração e o Senhor nos responde. E aquele que crê, diga amém. Eu tomo posse da minha bênção, da minha cura, da minha vitória, da restauração da minha casa, da minha família. Declare aí por fé que Deus está operando na sua vida e participe com fé agora do copo com água.